Punição. Será que é a melhor opção? Ou temos outros possíveis caminhos a se seguir? O tema de hoje é punição, consequência lógica e consequência natural. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva neste canal caso tu ainda não seja inscrito e tenha afinidade com os assuntos e temas abordados aqui. Punição. Você acredita que tem alguns adultos que acreditam que a punição não foi tão severa e por isso mesmo a criança emite um comportamento não desejado? Que história absurda algumas pessoas têm de que acham que para uma criança agir melhor, primeiro deveriam fazê-la se sentir pior. Humilhação, castigo, penalidade, xingamentos são um dos N tipos de exemplos de punições. A punição, ela vem ao encontro da não possibilidade de aprendizagem com o erro. Inclusive tem um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. E é mais ou menos isso que funciona com as crianças também, porque quando elas erram, elas têm a oportunidade de aprender. E se nós, adultos, barrar essa possibilidade, impedir, a consequência a longo prazo é a criação de pessoas inseguras, desencorajadas e com receio de experimentar o mundo por medo de errar, por medo de ser punida pelos seus atos. E aí se inibe toda a autenticidade, responsabilidade e jeito de ser e de se mostrar no mundo a partir da sua subjetividade. Tem uma charge bem interessante com a imagem de uma mãe que avista o seu marido correndo atrás do filho com uma vara. E ela diz assim: dê outra chance para ele, dê outra chance para ele. E o pai diz: mas ele pode nunca mais vir a fazer isso de novo. Ou seja, será que esse adulto de fato quer que a criança mude o comportamento ou quer apenas vingar, emitir através da agressão toda aquela frustração que talvez ele acumulou durante o dia, toda a raiva? Porque se você quer que a criança mude e tenha bons comportamentos, te garanto, não é pelo caminho da punição que você vai alcançar isso. Tem uma história pessoal que aconteceu quando eu tinha aproximadamente, 7, não sei exatamente a idade que eu tinha, para falar a verdade. Eu estava na casa da avó Delma, minha avó materna, já falecida, e ao brincar, eu sem querer deixei cair um abacaxi de porcelana. E nisso eu fiquei muito assustada, porque eu pensei, poxa, é agora mesmo que minha avó vai descascar o abacaxi, metaforicamente. E aí eu peguei e coloquei de um jeito que parecia que não tinha sido danificado. Pensei, bom, quando alguém for pegar alguma coisa naquele pote, vai abrir e vai ver que está quebrado. Horas se passaram, eis que a minha avó chega e pergunta: pessoal, quem foi que quebrou o abacaxi? Aí eu fiquei assim e falei que tinha sido eu. Eu não sei como a minha avó abordou exatamente, mas eu acredito fielmente que ela deve ter feito isso num tom de voz tão afável, tão acolhedor, tão convidativo, que eu fui honesta e assumi a minha responsabilidade pelo meu erro, que foi sem querer. Então a minha avó olhou para mim e disse: Bruna, eu tô muito orgulhosa de você. Muito obrigado por ter dito a verdade para mim. E naquele dia, uma ficha caiu. Poxa vida, tem valor ser honesta. Tem valor falar a verdade. Eu sou motivo de orgulho para minha avó à medida em que eu sou sincera. Eu sou motivo de orgulho para as outras pessoas à medida que eu assumo as minhas responsabilidades. Eu sou motivo de orgulho para mim mesma. Eu de fato estava orgulhosa por ter falado a verdade. Um peso, uma culpa havia saído de mim. E aí
eu falei, vó, será que não dá pra gente colar com um super bonder? E ela, isso, boa ideia. Enfim, não sei qual foi o desfecho da história, mas eu sei que essa experiência me marcou demais e eu tenho a plena convicção de que isso foi uma das atividades, uma das minhas experiências de vida que moldou a minha personalidade, que fomentou, fortaleceu um dos meus caráteres. Então eu sou muito grata a essa experiência. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque através de um erro pode ter uma aprendizagem. Evidentemente, quando eu era criança, certamente eu fui punida algumas vezes. Eu não lembro como foi essa situação. Mas essa que eu tive um ensinamento, que eu fui acolhida, eu guardo no meu coração, num espaço muito quentinho e muito bonito. E isso serviu de exemplo, com certeza, até na forma que eu me relaciono com as crianças, pelo qual eu acabo me encontrando e brincando com elas. Então, por trás de um erro, há um aprendizado. Permita que a criança aprenda, que ela tenha uma lição de vida através do seu erro. E aí eu vou entrar num outro assunto, que são as consequências lógicas. Acredite, tem muito adulto que diz que está fazendo uma consequência lógica, quando na verdade nada mais é do que uma punição. E lembre-se, punição muitas vezes é abuso do poder, excesso de controle disfarçado. A consequência lógica é bem diferente. Vou contar outra história. Ele era pequeno, ele estava brincando com outro coleguinha e nisso eles jogaram a bola e acabaram acertando a janela do vizinho, da casa do vizinho. E os cacos de vidro acabaram acertando a carne que estava sendo preparada para o ano novo. Ele me falou que ele e o amiguinho deles foram bem retraídos, tipo, enfim, com culpa, receoso, envergonhado, tristes por terem feito tal feito e foi sem querer. E aí o vizinho foi super acolhedor e em seguida os pais dessas crianças arcaram com a consequência de pagar um novo vidro e pagar o valor referente à carne que havia sido perdido. E aí que tá, qual seria a consequência lógica? Bom, a consequência lógica é, quebrou o vidro, vamos pagar por isso. A criança, por exemplo, poderia até ajudar com a mesada que ela recebe, se ela recebe. Ou pode ajudar através de outras formas de serviço que ela sinta também que para ela teve uma consequência e que tenha a ver com a situação, com a experiência. E aí, outra consequência lógica que eu achei muito bacana nesse experimento foi o fato de que esse responsável por uma dessas crianças acabou colocando tela onde era o campinho que a criançada brincava. Então, aquela bola, ela já tinha ido para vários outros lugares. Porque quando se está jogando futebol, se espera que a bola, muitas vezes, vá para lugares não desejados. Então, é legal também que os pais, muitas vezes, possam assumir a responsabilidade, colocar os limites. Então, eles cobriram o campinho com tela para não ocorrer mais esse tipo de situação e garantir também segurança para as crianças. Então essa é uma consequência lógica. Quebrou, pagou. Tem até em algumas lojas, né? Se você quebrar, você paga. Porque está relacionado. Se você quebrou, você paga o equivalente ao que você quebrou. Outro exemplo de consequência lógica. A criança está brincando e aí quando brinca é uma maravilha. Mas quando chega a hora de guardar os brinquedos, quem guarda? Um dos responsáveis poderiam sugerir: olha, eu guardo os brinquedos amarelo e você guarda os brinquedos da cor azul. Pode ser? E aí, o guardar os brinquedos já vira uma outra brincadeira. Se utiliza as estratégias. Brincou, desorganizou, aliás, arrumou. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Perceba que na punição, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, a criança, por exemplo, foi mal na escola, tirou uma nota baixa na prova, fica uma semana sem videogame.
o que uma coisa tem a ver com a outra? Qual é a relação? A consequência lógica seria estudar mais para a prova, para aprender. Isso sim é uma consequência lógica. Agora, deixar sem celular, inibir o videogame, inibir que a criança brinca com outras crianças, é uma punição. Então, vamos ficar atentos aos nossos comportamentos. E além das consequências lógicas, além da punição, como eu havia falado, há um outro tipo de consequência, que é a consequência natural. Na consequência natural, não há uma intervenção de um adulto. Como o próprio nome diz, é natural, são fenômenos que ocorrem e que independem da vontade humana. Por exemplo, está na chuva, é para se molhar, caso você não esteja com uma capa de chuva ou um guarda-chuva ou qualquer lugar que possa lhe servir de abrigo. Não comeu? Daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, você vai ficar com fome. Foi com pouca roupa para um determinado local em um dia que estava muito frio, qual a consequência natural? Passar frio. Foi para a praia, não passou protetor solar, como os adultos recomendam. O que pode acontecer com essa criança? Ficar mais queimada do que se ela tivesse posto o protetor solar. É algo natural, é algo já esperado, é um fenômeno que ocorre independentemente do desejo, do querer, da vontade humana. Agora, tem situações que nós adultos devemos sim intervir nas consequências naturais, que são, por exemplo, quando coloca em risco a vida de uma criança. A criança foi tomar banho no mar e aí ela tem 1 metro e vai indo, cada vez mais profundo. Nós deixaríamos que ela fosse cada vez mais para o fundo e correndo risco de se afogar, de cair no buraco, de ser levada pela correnteza? Não, né? Aí, nesse caso, o adulto tem que intervir, informando, educando, com gentileza e com firmeza para salvaguardar a vida daquele ser. Outro exemplo, quando uma atitude interfere no direito de ir e vir do outro, no limite do outro. Então, a criança está na praia e ela joga areia nos outros banhistas, ou ela joga água. Qual é a consequência? Bom, se for água, vai molhar a outra pessoa, se for areia, vai sujar a outra pessoa. Mas isso interfere no outro. Então, o adulto deve sim intervir nessa consequência natural para, novamente, proteger a outra pessoa e ensinar valores correspondentes às normas sociais que são compartilhadas. De toda forma, é válido a criança experimentar a consequência natural quando não vai ferir ela e nem a outra pessoa. Isso porque a criança vai aprendendo quais são os efeitos. E numa dessas ela vai testar. Ela esqueceu o casaco, fez frio. Aí liga para os pais. Ai, por favor, traz um casaco aqui na escola, eu tô com muito frio, por favor, te amo, por favor. O que um dos pais pode vir a fazer? Falar, olha, não estou disposta a ir, mas eu tenho certeza que você pode encontrar a melhor solução. Você pode. Pode, é uma aposta. Eu acredito em você. Não é que você vai, a gente não tem como ter essa previsibilidade que a criança vai encontrar a melhor solução, mas ela pode encontrar. E aí, a partir desse recurso, a criança vai se dando conta, bom, não vai vir ninguém aqui para trazer o meu casaco. O que eu posso fazer? Talvez ela possa pedir para a professora para fechar a janela, porque tem uma correnteza de vento. Talvez ela possa ver que o coleguinha ao lado não está utilizando um casaco e pedir emprestado provisoriamente. Não sei, tem muitas possibilidades. Então a criança vai aprendendo a ser, primeiro, responsável, segundo, criativa, autônoma, e ela aprende
com os próprios erros. Então a consequência, seja ela lógica, seja ela natural, é válida, porque a criança vai aprendendo, vai internalizando valores. A punição, ela só inibe o comportamento imediato, a criança para de fazer o que está fazendo. Mas a longo prazo, como isso vai reverberar? Será que vamos criar pessoas vingativas, rancorosas, não responsáveis pelo todo? Porque é isso que a punição causa, esse sentimento de revolta, de raiva, de frustração, eu quero me vingar. Ou a criança pode criar um comportamento do tipo, bah, eu sou muito ruim, eu sou uma pessoa muito ruim. Então, cara, na boa, não é legal, sabe? De verdade. Tente o máximo possível ser razoável, respeitoso, e a consequência tem que estar sempre relacionada. Do contrário, é punição. E punição, sinceramente, não.